Olá, como é que vocês estão? Hoje eu vim responder a tag Como eu leio, que tem 14 perguntas, eu vou listar essas perguntas aqui na descrição do vídeo. A primeira delas é como você descobre novos livros para ler. E eu acho que historicamente sempre fui muito atrás, assim, de conteúdo na internet mesmo, então antes era muito no YouTube, hoje em dia é muito no Instagram, mas principalmente, assim, recomendações que eu sempre anoto são de professores, de amizades que me dizem, nossa, tu vai amar tal livro, é a tua cara. E isso porque eu já tenho um gosto bem consolidado, né? Então, por exemplo, uma outra forma é quando eu tô lendo um livro de algum autor, principalmente não ficção, né? Por exemplo, quando eu leio a Susan Sontag ou a Anne Carson, tudo que elas recomendam eu tenho vontade de ler, porque como eu adoro o que elas escrevem e os assuntos que elas trazem, eu confio no gosto delas, nas indicações delas, né? Então, essa é a principal maneira, eu acho. Na real, são essas todas entrelaçadas. A segunda pergunta é como você entrou nesse mundo de leitura? E eu já falei sobre isso no Instagram, mas vou falar detalhadamente aqui agora. Mas, cara, eu venho de um local, assim, de privilégio nesse sentido, porque desde criança eu estudei em escolas que tinham biblioteca, os meus pais me influenciaram muito a ler. Foi uma coisa que foi muito construída aqui na minha casa desde cedo, porque meus pais liam, não muito, né, não horrores. Tipo, acho que, não sei quantos livros eles leem por ano, mas deve ser uns 5, 6, não sei. Mas eles liam pra mim antes de dormir, até eu pegar no sono quando eu ainda não sabia ler. Não tinha isso de ver TV, meus pais não me deixavam assistir TV de noite. Dava 8 da noite, eu queria assistir o Maravilhoso Mundo de Disney, eu não podia. E vinha pro quarto e ficava lendo, né? Quando eu já tinha aprendido a ler isso. E na escola que eu estudava, no ensino fundamental, eu aprendi a ler com 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. A gente tinha uma atividade obrigatória que era a biblioteca. Então, toda semana a gente tinha que pegar um livro, e dava para renovar o livro na semana seguinte, se não tivesse terminado, mas era como se fosse um tema, né? Um tema da aula, da escola, ler o livro. Então, eu tive esse incentivo desde muito nova, né? E eu fui gostando muito, assim, do processo, principalmente ali na minha infância mesmo, eu li muito aqueles livros Quem Tem Medo de Alguma Coisa, eu li Judy Moody, eu li toda a série de Percy Jackson com 8, 9 anos. Eu lembro que eu tava na terceira ou na quarta série e comprei o primeiro livro numa feirinha que teve Feira do Livro na escola. E depois eu fui lendo os outros. Na quarta série a gente leu uma série que é sobre artistas e museus, enfim, acho que... Eu não lembro se eu já mostrei aqui no YouTube, mas algum dia eu vou mostrar, tá? Na verdade, eu vou pegar agora. Foi essa série aqui do Museu da Aventura, que é do Thomas Brezina. Todos os livros, por exemplo, vou mostrar. Ai, gente, eu amo isso daqui. Eu li quando eu tinha os meus 9 anos, né, como eu tava falando, na quarta série, e a gente tinha que comprar um, né, ter um e trocar com a turma, com os colegas, pra ler todos. E eu gostei tanto de ler. Acho que na real era obrigatório ler só um ou dois, e eu acabei lendo todos, porque eu realmente amei. Aqui no final tem um envelope, com, tipo, as pistas pra tu desvendar os mistérios. Tipo, não sei se tá dando pra ver, mas aqui tem um monte de coisa pra... Era um livro muito interativo, assim. Tinha um pincel, tá aqui dentro do envelope, mas que tu passava nas partes, assim, vermelhas, e daí tu podia ler o que tava escrito. Então, nossa, esse aqui é Quem Vai Solucionar o Enigma de Rembrandt. Esse é Quem Vai Descobrir o Segredo de Michelangelo. Quem Vai Achar o Tesouro de Van Gogh. E eu lembro que eu morria de medo da parte que ele cortava a orelha nesse aqui. E tipo assim, é cheio de interações, de jogos, de... Ai, gente, sério. Aqui que, tipo, eu acho que é aqui que eu me apaixonei por arte. Quem Vai Decifrar o Código de Leonardo. Também cheio de interações e tinha um cachorrinho pintor. Sério, maravilhoso. E o último aqui é Quem Vai Desvendar o Mistério no Jardim de Monet. E eu realmente não sei se tem mais livros nessa série que eu não tenho aqui. Mas, nossa, era muito legal, é muito... Ah, esse daqui tinha isso aqui, ó. Pra tu ler o que tá escrito aqui, tu tinha que deitar o livro assim. Enfim, perdão. Eu gosto muito dessa série de livros e sempre que eu puder recomendar, se vocês têm crianças na família... Sério, nem sei se esses livros ainda estão à venda, mas se vocês encontrarem isso aqui é maravilhoso. Incentiva muito, assim, tu pesquisar, sabe, esse lado investigativo, se eu posso dizer dessa maneira. E aí tinha vários livros que eu gostava quando era criança, tipo Alice no País das Maravilhas, essa edição aqui que era toda ilustrada, meio bizarra.
Deixa eu ver se eu pego uma ilustração. Tipo, era tudo meio assim. Então, eu li desde muito nova. Depois eu fui pra séries, né? Tipo, como eu falei, Percy Jackson foi a primeira grande série de livros que eu li depois dessa. E eu digo grande porque eram livros mais grossinhos, né? E sem imagens, obviamente. Depois eu li Harry Potter, eu li Jogos Vorazes, Os Instrumentos Mortais, todas essas séries, assim, até The Walking Dead eu li os livros. Então eu fui indo desde muito cedo e me apaixonei, assim, pela leitura. A próxima pergunta é: como seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Então, continuando essa pergunta anterior, eu tava nessa fase de, tipo, eu lia séries, eu lia fantasia, principalmente, aventuras, sei lá. E aí, eu, na escola, tinha que ler, depois das leituras obrigatórias no ensino médio para literatura, eu li vários clássicos brasileiros, eu li Dom Casmurro, eu li Edgar Allan Poe, não é clássico brasileiro, obviamente, mas digo que a gente tinha a obrigação de ler alguns livros, tipo, a gente leu O Continente, do Tempo e o Vento, Walter Guimarães, A Máquina de Fazer Espanhóis, que eu amo, tá aqui inclusive ainda. Então, assim, eu lia na escola e eu comecei a gostar também desses clássicos que a gente lia, ou desses livros modernos ou contemporâneos. E daí eu comecei a ver que, nossa, não é que eu goste só de fantasia, né? Eu gosto também dessas outras coisas. E aí tiveram alguns livros que me marcaram muito, assim, nessa minha transição. Primeiro, quando eu tava no ensino fundamental ainda, eu sei que muita gente vai achar isso horrível, mas eu amava Bukowski. Eu comecei a ler com 12, 13 anos. E sim, eu já tinha um senso crítico, tipo, esse cara é muito machista, ele é muito escroto, mas assim, em questão de escrita, eu sempre gostei, tá? E eu li muita poesia dele, eu li vários livros dele, eu tenho vários aqui. Inclusive eu vou falar depois sobre um que eu não aguentei ler de tão horrível que é. Mas eu gosto muito de fazer o quê? E Misto Quente... Ai, eu não vou falar sobre os livros porque senão esse vídeo vai ter 3 horas de duração. Mas Misto Quente foi super importante pra mim nesse momento, ali com meus 12, 13 anos, ou até 14, agora eu não me lembro. E On the Road, que é um clássico, assim, da geração Beat. E eu comecei a ler sobre isso, assim, eu acho que esse daqui eu li com 15 ou 16, mas eu não tenho certeza, pode ter sido antes. Eu tenho essas listas em algum lugar aqui no meu armário, nos meus caderninhos. Mas esse livro, tipo, a edição, ela é, tipo, o manuscrito original, então ela não tem parágrafos, ela não tem separação de capítulos. E, tipo, eu lembro que parecia, assim... Como é que a tradução de Fever Dream? Foi muito isso, assim, tipo... Era uma sensação... Não sei, foi algo muito diferente, assim, que me tocou, assim. Eu gostei muito desse livro. Provavelmente, se eu lesse hoje em dia, eu não ia achar nada demais. Aqui tem... O Bob Dylan falou, esse livro mudou minha vida. E mudou a minha também, tá? Mas realmente eu não sei se vai gostar se eu lesse hoje. Mas eles foram muito importantes pra mim, assim, na minha jornada de leitora. E aí teve um momento muito impactante ali quando eu entrei na faculdade e final do ensino fundamental, então com 17 anos, que eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu tava lendo os livros das leituras obrigatórias, então eu li tipo 5 ou 6 livros no ano inteiro, que foi o que eu consegui ler. E daí eu peguei Crime e Castigo. Eu li inclusive na edição da LPM, e depois que eu comprei a edição da 34, e eu li A Morte de Ivan Ilitch, também na edição da LPM, e depois... Eu não sei se eu comprei, eu acho que não. Eu só tenho a versão da LPM e depois uma da Martin Claret, que vinha com A Morte de Ivan Ilitch também. E daí que eu comecei a ler literatura russa, que daí eu descobri, meu Deus, na real eu gosto disso, sabe? Eu gosto de literatura de outros países, eu gosto de clássicos, eu gosto de muita coisa. Mas eu comecei a me desinteressar por fantasia. Realmente, o único livro de fantasia, eu acho que eu li nos últimos tempos foi Piranesi, que eu gostei bastante. Mas eu não costumo mais ler fantasia, assim. Então tá, eu comecei a ler literatura russa ali em 2018, com os meus 18 anos, no início da faculdade. Por 2019, 2020 eu comecei a ler os gregos, né? Eu li Édipo Rei primeiro, né? Eu li Ilíada e Odisseia em 2021. E daí o meu gosto agora foi totalmente assim, meu Deus, clássicos, história. Desde o início da faculdade eu tenho lido textos mais acadêmicos ou historiográficos da área da história, que eu gosto muito. Recentemente também comecei a ler muito ensaios, desde 2021, com a Susan Sontag também. Comecei a ler não ficção de vários temas, né? Então, tudo que eu posto no Instagram hoje em dia, daí já é o meu gosto atual, né? Que vocês devem conhecer se vocês acompanham o perfil.
A quarta pergunta é: com que frequência você compra livros? E essa pergunta, assim, a minha resposta varia muito, porque até os meus 20 anos, mais ou menos, eu não comprava quase nunca, assim, eu ganhava de presente de vez em quando. Eu não tinha uma fonte de renda, não trabalhava, não tinha, né, como sair comprando todos os livros que eu queria, mas eu pedia de presente. E aí, em 2020, a gente teve a pandemia, né, e o isolamento social. E com isso, eu não tava saindo, e eu tinha o meu saláriozinho da bolsa de iniciação científica da faculdade, que na época era R$ 400. Então, como eu não tava saindo, não tava gastando, eu tinha guardado o meu saláriozinho, assim, da bolsa de iniciação científica de 2019, e sempre que eu recebia dinheiro de presente eu acabava comprando livro, em 2020 eu comprei muitos livros, tipo, não sei quantos, perdi a conta, realmente não sei. E aí, a partir de 2021, eu já não comprei tantos, porque eu tinha comprado muitos, né, mas eu continuei comprando de vez em quando, só que, principalmente 2021, 2022 e 2023, eu parei de comprar livros. Em 2023 acho que eu não comprei quase nenhum, porque eu tava recebendo muito das editoras, né? E hoje em dia, né, eu tenho esse privilégio, recebi e recebo muitos livros de editoras, livros que eu quero muito ler, que eu fico muito contente. E eu não tenho mais, assim, eu já tenho quase todos os livros que eu quero muito ler. Tem alguns livros, óbvio, que eu quero muito ler, que eu ainda não tenho, ainda não tenho todos na minha casa, na minha biblioteca. Mas eu cheguei num ponto que, assim, eu tenho noção que eu não vou conseguir ler tudo que eu quero agora. Então eu não tenho pressa pra sair comprando tudo, sabe? Realmente, eu sei que é uma experiência, assim, porque eu tive muito essa sorte, esse privilégio, né, de ter essas parcerias com as editoras por causa do Instagram. Meu Instagram eu criei em 2020, e daí 2021, 2022 que eu comecei a ter essas parcerias com as editoras, né? E esse ano acho que eu comprei algumas vezes. Esse ano eu comprei mais livros do que no ano passado. E aí foi por oportunidades e por muita vontade, assim, de temas que me interessam estudar no momento. Então foram mais livros voltados para temáticas que eu estudo. E momentos que eu tive indicações. E daí eu achei o livro usado, por exemplo. Eu basicamente só compro livro usado, tá? É muito raro eu comprar livro na Amazon. Desde 2020, né, que eu comecei a comprar livros. Sempre comprei muito pelo Facebook Marketplace. Sempre comprei muito na estante virtual, na real, não tanto. Mas nesses sebos online, na estante virtual... Não, estante virtual eu acabei de falar. Esqueci o nome de um outro que eu andei comprando nesses tempos. Mas até se eu compro pela Amazon, às vezes é usado, sabe? Enfim. A próxima pergunta é: como você entrou nesse mundo dos canais literários? E desde 2011 ou 2012, eu assistia muito no YouTube Bookshelf Tour, né? De gringas, principalmente. Não tinha muita gente que produzia conteúdo literário no Brasil. Tinha algumas pessoas, hoje em dia me decepcionei muito com algumas que eu acompanhava naquela época. Então eu segui, né, lendo, não assistindo, muito, né, YouTube literário, é o tipo de conteúdo que eu mais consumo. Eu prefiro, em vez de assistir uma série quando eu tô sozinha, eu prefiro ver um vídeo no YouTube, sabe? Então, desde lá eu gosto, eu acompanho canais, e foi em 2022 que eu comecei a postar, de fato, vídeos aqui, porque é uma coisa que eu gosto muito, né, obviamente. Agora, a sexta pergunta é: como você reage quando não gosta do final de um livro? Isso depende, porque cada livro é diferente, né? Eu não tenho a mesma reação, mesmo se eu não gosto de vários finais de livro, nunca é a mesma reação, sabe? Porque às vezes eu entendo que é um livro importante, eu entendo enfim, o motivo de ele ser um clássico, o motivo de ele ser tão aclamado, mas eu pessoalmente posso não gostar do final, sabe? Então eu só fico, às vezes se eu fui com a expectativa muito alta eu fico triste, né? Tipo, poxa, eu achei que eu ia gostar muito desse livro e o final meio que estragou. E às vezes eu só aceito, tipo, eu gostei disso e disso, mas não gostei do final. E geralmente o que eu faço é compartilhar, né? No Instagram, quando eu não curto o final, né? A sétima pergunta é: com que frequência você checa a última página do livro pra saber o que acontece no final? Nunca. Eu nunca fiz isso. E eu pretendo continuar não fazendo. A oitava pergunta é: gasta quanto por mês, em média, com livros? Já estourou o limite do cartão de crédito com livros? Eu acho essa parte horrível, né, da pergunta, porque... Não, nunca estourei e, em média... Cara, eu não sei, eu diria que esse ano daria pra fazer uma média de talvez R$ 50 por mês em livro. Talvez 60, porque esse ano eu andei fazendo uma compra agora nesse mês de uns 5 livros, que eu fiz em 3 vezes, né, no cartão. E a gente tá no mês 9. Então, tipo, devo ter comprado, tipo, um livro por mês. Pode ser R$ 50 por mês, então, não sei.
algo por aí. A nona pergunta é: consegue livros emprestados com frequência? Se sim, quem te empresta normalmente? E eu, como sou uma pessoa que ama livros e que é uma coisa que eu gosto de conversar, eu gosto de dialogar com o livro, eu gosto muito de anotar, de escrever, de marcar com as flagzinhas. Então eu não gosto de pegar livro emprestado porque eu não posso riscar. E me dá muita agonia porque eu sinto que eu não aproveito a leitura e que eu não levo ela comigo, sabe? Horrível isso, mas eu acho que eu só andei pegando livros emprestados na biblioteca e se alguém meio que me entrega, tipo, ó, toma, lê esse meu livro aqui que eu tenho que tu vai gostar. Mas isso acontece muito pouco, então nem consigo citar uma pessoa que me empreste com mais frequência. A 10ª pergunta é: lê em média quantos livros por mês? Isso depende, cara, porque no ano passado eu li 12 ou 13 livros, então foi um por mês. Anos anteriores eu tinha lido 45 livros, mais ou menos. E nesse ano, eu nem tô contando quantos livros eu tô lendo esse ano. Deve ser 1 ou 2 por mês também, não tô fazendo essa conta agora, sabe? A 11ª pergunta é: consegue abandonar um livro no meio da leitura? Sim, mas eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu sinto muita... Tipo, eu vou até o momento que eu realmente não aguento mais, ou que não tô conseguindo passar a página, sabe? Isso aconteceu com o Crônica de um Amor Louco, do Bukowski, né, que eu tava falando antes, porque, cara, é insuportável. Insuportável, insuportável. É muito ruim. Eu não consegui. Eu parei num conto horrível. Eu não vou nem falar aqui porque ia ser muito explícito pro YouTube. E o outro que eu andei abandonando foi A Tale of Two Cities, do Dickens, que tá aqui, porque eu peguei essa edição em inglês da Collins Classics e, cara, algumas coisas eu fui até aqui, eu li isso aqui, e algumas coisas eu não tava entendendo, porque assim, ó, mesmo se eu botasse num tradutor, num reverso, contexto, enfim, eu não tinha uma tradução contextualizada do que significava aquilo, então eu não tava entendendo onde é que eles estavam. Porque ele tava dizendo, tipo, the mall. E eu fiquei tipo, tá, mas não é um shopping. Eles não estão num shopping. E eu não me lembro nem se era essa palavra, mas era alguma coisa assim, sabe? E eu não tava conseguindo, tipo, não tava conseguindo entender o contexto, sabe? Então, eu acho que com força de vontade, se eu empurrasse essa parte pra, tipo, ler esse meio por cima e fizesse as pazes com o fato de que eu não vou entender tudo, talvez eu conseguisse ler, mas não rolou. Então, esses são os únicos livros que eu lembro de ter de fato abandonado. Tipo, não vou ler. O do Bukowski eu não vou ler, talvez nunca. E esse do Dickens eu acho que eu vou ler em algum momento, mas assim, ó, não tenho pressa nenhuma. A próxima pergunta é: consegue ler em locais movimentados ou com barulho? Eu acho que eu consigo, mas depende. Tipo, se o livro tá me prendendo muito, eu não tenho problema. Tipo, de ler no ônibus, assim, eu sempre li no ônibus quando eu não enjoava. Só que às vezes, tipo, se as pessoas estão falando muito perto de mim, tipo, tinha gente sentada atrás de mim conversando muito alto, eu não tava conseguindo prestar atenção, sabe? Porque eu lia uma frase e aí a conversa deles entrava na minha cabeça e eu não conseguia prestar atenção. Então, depende. Depende do barulho, depende da minha concentração no dia e depende do livro, né? A 13ª pergunta é: qual hora do dia você prefere ler? E pra mim é sempre de manhã. Eu prefiro fazer absolutamente tudo de manhã, tudo. A única coisa que eu não gosto de fazer de manhã é de dormir. Eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de ler, eu prefiro fazer exercício, trabalhar, eu prefiro fazer tudo de manhã. Tipo, de manhã eu resolvo a minha vida, eu faço tudo. De tarde não contem comigo pra nada. Depois do almoço, cara, se eu pudesse eu dormia todos os dias depois do almoço. Via filme, via série, enfim. Eu não faço isso nunca, né? Obviamente não posso. Mas eu sinto muito mais cansaço de tarde. E a última pergunta é: quem você indica para responder essa tag? E eu indico vocês, obviamente, eu quero muito saber. Não precisam responder todas as perguntas, mas se vocês quiserem, tipo, escolher uma ou outra pergunta pra responder aqui nos comentários. Se vocês quiserem fazer vídeo, me comenta aqui que vocês têm esse vídeo também, que eu também vou querer ver. Quero saber, né, o que o pessoal que tá dialogando aqui comigo gosta de ler, ou como ler, né? E uma coisa que é muito importante, que não foi mencionada nessa tag, né, de como eu leio, é a questão das marcações, né? Por exemplo, tem esse livro aqui que eu comecei a ler anteontem, que é sobre o mal do Terry Eagleton, né? E eu não leio sem flags e sem um lápis na mão, porque eu preciso ir conversando com o livro, eu preciso ir anotando, né? Porque faz toda a diferença na minha concentração, na minha compreensão na hora que eu tô lendo. Quando eu circulo a ideia principal da página ou da frase que ele tá falando, ou quando eu sublinho daquela maneira de cobrinha, assim, diferente, as ideias principais, os principais conceitos. Eu faço uma estrelinha em pontos-chave, às vezes.
Então, assim, eu leio dessa forma, conversando com os livros, que pra mim é a melhor maneira de ler, foi como eu me entendi mais leitora e uma melhor leitora, na verdade, porque eu lembro melhor do que eu li e eu faço conexões. Claro que isso vai acontecer naturalmente quando tu já tem um repertório, né, de leitura, porque, por exemplo, quando eu lia na minha adolescência, eu tinha pavor de riscar os livros, eu não riscava, eu não marcava nada, eu achava, assim, um absurdo. E hoje em dia eu não consigo, nem se é um livro de ficção, cara, eu vou pelo menos marcar as frases que eu acho bonitas, sabe? Por exemplo, eu tô lendo Os Irmãos Karamazov, né? Isso aqui tudo é marcação, cada cor tem um significado pra mim. Cara, eu não consigo não marcar, sabe? Tem temas aqui, enfim, eu amo. Eu acho que não tem como eu ler de outro jeito. Nem que seja tipo, pra fazer comentários, tipo, meu Deus, o que é isso? Vou mostrar um aqui. Que isso, cara? Porque absurdos, né? E eu adoro quando eu vou emprestar livro pra alguém, tipo, pro meu namorado, e aí ele lê os meus comentários e ele me responde, sabe? Eu amo isso, sabe? Eu acho que livro é pra tu dialogar. E, enfim, dessa forma, tu depois quando tu vai voltar nos livros, porque os meus livros preferidos eu volto a eles, eu ainda não fiz grandes releituras dos meus livros de ficção preferidos, mas de não ficção eu já peguei de volta várias vezes pra reler partes importantes, assim, partes que me marcaram. E se eu não tivesse marcado, eu não ia saber. Tipo, eu teria que reler o livro inteiro, sabe? Isso aqui é uma versão de fazer um fichamento no próprio livro. Isso é maravilhoso, eu também faço resuminhos do que ele tá fazendo aqui em cada parágrafo. Eu tava explicando aqui quem eram as pessoas, porque no início do livro eu não tava bem familiarizada ainda com os nomes, né? Tava explicando quem era quem. E daí, ao longo do livro, eu paro de explicar quem é quem. Aqui eu botei R alto dessa, kkk. Enfim, eu faço muito isso porque é o meu jeito de ler. Então é assim que eu leio. Obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.